O segundo livro de Samuel, capítulo 1. Davi toma conhecimento da morte de Saul. Aconteceu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, esteve 2 dias em Ziglag. No terceiro dia sucedeu que veio um homem do arraial de Saul com suas vestes rotas e com terra sobre sua cabeça, e chegando a Davi, prostrou-se em terra e fez referência. Perguntou-lhe Davi: De onde vens? E ele respondeu: Escapei do acampamento de Israel. Davi lhe disse: O que aconteceu? Rogo-te que me digas. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha e também muitos do povo caíram e morreram também. Saul e Jonatas, seu filho, morreram. Disse Davi àquele jovem que lhe dava as novas: Como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? O jovem que lhe dava as novas respondeu: Casualmente cheguei ao monte Gilboá e achei Saul que estava apoiado sobre sua lança, e vi atrás dele carros e cavaleiros. E olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. Perguntou-me: Quem és tu? E eu respondi: Sou a Melequita. Ele tornou a dizer: Rogo-te que te lances sobre mim e me mates, porque se apoderou de mim a angústia, pois toda a minha vida ainda está em mim. Então lançai-me sobre ele e o matei, porque sabia que não poderia viver de sua queda, e tomei a coroa que tinha em sua cabeça e o bracelete que trazia em seu braço, e os trouxe aqui para meu senhor. Então Davi, agarrando suas vestes, rasgou-as, e o mesmo fizeram os homens que com ele estavam. Choraram e lamentaram, e jejuaram até a noite por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque caíram a fio da espada. Davi disse àquele jovem que lhe trouxera as novas: De onde tu és? E ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro amalequita. Disse-lhe Davi: Como não tivestes temor de estender tua mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um de seus homens e lhe disse: Vai e mata-o. E ele o feriu e morreu. Disse-lhe Davi: Teu sangue seja sobre tua cabeça, pois com tua boca testemunhaste contra ti, dizendo: Eu matei a ungido do Senhor. Davi lamenta a Saul e a Jonatas. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com este lamento, o qual disse que deveria ser ensinado aos filhos de Judá. Eis que está escrito no livro de Jassar: Pereceu a glória de Israel sobre teus altos, como caíram os valentes. Não anuncieis em Gate, nem proclamai as novas nas praças de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de gozo as filhas dos incircuncisos. Monte de Gilboá, nem orvalho, nem chuva caiam sobre vós, nem sejais terras de ofertas, porque ali foi desonrado o escudo dos valentes. O escudo de Saul, como se não fora ungido com azeite, mas com o sangue dos mortos, com a gordura dos valentes. O arco de Jonatas não recuou, nem a espada de Saul voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e queridos, inseparáveis em sua vida, tampouco em sua morte foram separados. Eram mais ligeiros que águias, mais fortes que leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de linho e escarlate nas festas, que adornava vossas roupas com ornamento de ouro, como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas morto sobre os altos. Angústia tenho por ti, meu irmão Jonatas, que me era muito agradável, mas maravilhoso me foi teu temor, foi teu amor que o amor das mulheres. Como cairão os valentes, pereceram as armas de guerra.
Davi é proclamado rei de Judá, capítulo 2. Depois disso aconteceu que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe respondeu: Sobe. Davi tornou a dizer: Para onde subirei? E ele lhe disse: Para Hebrom. Davi subiu para lá e com ele suas duas mulheres, Anoã e Jicreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou consigo os homens que com ele estavam, cada um com sua família, os quais moraram nas cidades de Hebrom. Vieram os varões de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e avisaram a Davi, dizendo: Os de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos Jabes Gileades, dizendo-lhe: Benditos do Senhor sejai-vos que usaste essa misericórdia com vosso Senhor, com Saul, dando-lhe sepultura. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e verdade, e eu também vos farei bem por isso que fizestes. Esforcem-se, pois, agora vossas mãos, e sedes valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre eles. A coroação de Isbosete. Porém, Abner, filho de Ner, general do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o levou a Manaim, e o fez rei sobre Gileade, sobre os Assurritas, sobre Jecreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Era Isbosete, filho de Saul, da idade de 40 anos, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. Somente os da casa de Judá seguiram a Davi, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e seis meses. A guerra entre Judá e Israel, batalha de Gibeão. Abner, filho de Ner, saiu de Manaim a Gibeão com seus servos de Isbosete, filho de Saul, e Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi saíram e os encontraram junto ao tanque de Gibeão e pararam uns de um lado do tanque, os outros do outro lado. Disse Abner a Joabe: Levantam-se agora os jovens e manobrem diante de nós. E Joabe respondeu: Levante-se. Então se levantaram e passaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos seus servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça de seu adversário e meteu sua espada através de seu adversário e caíram juntamente. Por isso chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está em Gibeão. A batalha foi muito competitiva naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram vencidos pelos servos de Davi. Estavam os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Aciel. Este Asael era ligeiro de pés como uma gazela do campo. Seguiu Asael atrás de Abner sem se apartar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e disse: Não és tu, Asael? E ele respondeu: Sim. Então Abner lhe disse: Aparte-te à direita ou à esquerda e lança a mão de alguns dos homens e toma para ti seus despojos. Mas Asael não quis apartar-se dele. Abner tornou a dizer a Asael: Aparta-te de trás de mim, porque te feriria até derrubar-te. Como levantaria então meu rosto diante de Joabe, teu irmão? E não querendo ele deixá-lo, Abner o feriu com a extremidade inferior da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu pelas costas e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E todos que vinham por aquele lugar onde Asael cairá, estava morto, paravam. Mas Joabe e Abissai
Seguiram Abner e ao entardecer chegaram à colina de Amá, que está diante de Geá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Juntaram-se os filhos de Benjamim atrás de Abner, formando um só exército, e fizeram um batalhão no topo da colina. Abner gritou a Joabe, dizendo: Consumirá a espada perpetuamente? Tu não sabes que o fim será amargura? Até quando não dirás ao povo que deixe de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: Vive Deus que se não tivesses falado, o povo não haveria deixado de perseguir a seus irmãos até pela manhã. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e não perseguiu mais os filhos de Israel, nem pelejou mais. Abner e os seus caminharam pela Arabá durante toda aquela noite, passando o Jordão. Cruzaram todo o Bitrom e chegaram a Manaim. Joabe também deixou de perseguir Abner e, juntando todo o povo, faltaram dos servos de Davi 19 homens a Asael. Mas os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e os de Abner 360 homens que morreram. Tomaram Asael e o enterraram no sepulcro do seu pai em Belém, e caminharam toda aquela noite, Joabe e seus homens, e amanheceu-lhe em Hebrom. Capítulo 3. Houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se debilitando. Os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Nasceram filhos a Davi em Hebrom, seu primogênito foi Amonom de Ainoã e Jecreelita. Seu segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz acordo com Davi em Hebrom. Como havia guerra entre a casa de Saul e a de Davi, aconteceu que Abner se esforçava pela casa de Saul. Saul tivera uma concubina que se chamava Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que cobitaste com a concubina de meu pai? Irou-se Abner grandemente pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertença a Judá? Usei hoje de misericórdia com a casa de Saul teu pai, com seus irmãos e com seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu me queres culpar do pecado com essa mulher? Assim faça Deus a Abner e ainda mais, se como jurou o Senhor a Davi, não faça eu assim com ele. Transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba, Isbosete não pôde responder palavra a Abner porque ele temia. Então enviou Abner mensageiros a Davi de sua parte, dizendo: De quem é a terra? E que lhe dissessem: Faze acordo comigo, e eis que minha mão estará contigo para fazer a ti todo Israel. Davi disse: Bem farei pacto contigo, mas uma coisa te peço: não venhas me ver sem que primeiro tragas Micaal, a filha de Saul. Depois disso, enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Restitui-me minha mulher Mical, que despocei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido, Paltiel, filho de Laís, e seu marido foi com ela, seguindo-a e chorando até Baurim. Ele disse a Abner: Anda, volta. Então ele voltou. Falou Abner com os anciões de Israel, dizendo: Já faz tempo que procuráveis que Davi fosse rei sobre vós. Agora, pois, faz-o porque o Senhor falou a Davi:
pela mão de meu servo Davi livrarei meu povo de Israel da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Falou também Abner aos de Benjamim, e foi Abner a Ecrom dizer a Davi tudo o que parecia ser bom para os de Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio, pois, Abner a Davi em Hebrom, e com ele 20 homens. E Davi fez um banquete a Abner e aos que com ele vieram. Disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e juntarei ao meu senhor o rei todo o Israel, para que façam contigo aliança, e tu reines como deseja teu coração. Davi despediu Abner e ele se foi em paz. Joabe mata a Abner. Eis que os servos de Davi e Joabe vinham do campo e traziam consigo grande despojo, mas Abner não estava com Davi em Hebrom, pois já havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando Joabe e todo o exército que com ele estava, avisaram a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e ele lhe despediu e se foi em paz. Então Joabe veio ao rei e lhe disse: Que fizestes? Eis que Abner veio a ti, porque pois o deixastes partir? Tu conheces a Abner, filho de Ner? Não veio senão para enganar-te e para informar-se de tuas idas e vindas e para saber tudo o que tu fazes. Saindo Joabe da presença de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, os quais lhe fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o tomou à parte no meio da porta para falar com ele, em segredo, e ali, vingando a morte de Asael, seu irmão, feriu-o na quinta costela e morreu. Sabendo Davi disto, disse: Inocente eu sou, e meu reino diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caía sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, que nunca falte da casa de Joabe quem padeça de fluxo, nem leproso, nem quem ande com bengala, nem quem morra pelo fio da espada, nem que necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner, porque ele matará Asael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai vossas vestes e cingi-vos de cílios e chorai diante de Abner. E o rei Davi ia detrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebrom, e levantando o rei sua voz, chorou junto ao sepulcro de Abner, e chorou também todo o povo. Entoou o rei esta elegia por Abner: Morreria Abner como morre um vilão? Tuas mãos não estavam atadas, nem teus pés ligados com grilhões. Caíste como os que caem diante de malfeitores. E todo o povo tornou a chorar sobre ele. Então todo o povo veio para persuadir a Davi que comesse antes que acabasse o dia. Mas Davi jurou, dizendo: Assim me faça Deus, e ainda mais, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou outra coisa qualquer. Todo o povo soube disso e agradou-lhe, pois tudo o que o rei fazia agradava a todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele dia que não procederá do rei a morte de Abner, filho de Ner. Também disse o rei a seus servos: Não sabeis que um príncipe grande homem caiu hoje em Israel? Hoje sou fraco, mesmo ungido rei. E estes homens, os filhos de Zeruia, são muito duros para mim. O Senhor pagará o que faz o mal conforme sua maldade.